Olá, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem e saudáveis. Aqui é Cláudia Maria Ribeiro, sou professora de ensino fundamental, sou pedagoga, sou atriz e professora de teatro. Quando eu nasci, no dia 8 de fevereiro de 1972, eu fui tirada a ferro da barriga da minha mãe. É um procedimento muito difícil, complicado e que traz muitos prejuízos físico, mental e emocional para a criança e para a mãe. E não foi diferente comigo. Esse procedimento, de alguns anos para cá, foi proibido. E a minha mãe quase se foi e foi bem difícil. A gente conversava muito sobre isso. E quando eu fui tirada da barriga dela, o ferro entrou no meu olho e na minha cabeça. Eu fiquei com o olho bem pequenininho e a cabeça um pouco amassada. O médico conversou com meu pai e falou com meu pai que minha mãe não poderia engravidar de novo, porque ela corria risco de vida, corria risco de morrer. E mesmo assim, depois ela teve 3 cesarianas. Duas foram 2 meninos que entraram em sofrimento e nasceram com vida e um tempo depois faleceram. E depois, a terceira foi a minha irmã, que nasceu quando eu tinha 5 anos de idade, graças a Deus foi tudo bem. Mas é uma situação bem delicada e bastante triste até, né? Por que não tentar uma cesariana de emergência, né? Graças a Deus, hoje não espero que hoje não aconteça mais isso. Eu, assim, tive muita dificuldade, sabe? E muitos problemas mesmo de saúde, que foram as consequências. Eu tive alta, né, do hospital por minha mãe, fomos para casa. E a minha mãe dizia que ela sempre passava a mão assim no meu olho, ela sempre conversava muito com Deus. E ela falava assim: ai Deus, não deixa a minha filha ficar com o olho pequenininho não, um olho menor que o outro não. Ah Deus, não deixa não. E os meus olhos são do mesmo tamanho, Deus ouviu, né? Ela disse que passava a mão na minha cabeça também, parte que era amassada, ela conversava com Deus. Ela tinha muita intimidade com ele. Que bom, né? A gente precisa mesmo. E aí, quando eu tinha 15 dias de vida, a minha tia Sebastiana foi me visitar, foi na nossa casa. Quando ela chegou lá, ela era irmã da minha mãe. Quando ela chegou lá, ela disse que foi até o berço e me viu me debatendo muito, como se tivesse, como se fosse um ataque epilético ou uma convulsão. Aí ela ficou apavorada, ficou muito assustada, chamou minha mãe, elas foram até o berço, oraram por mim, minha mãe ficou muito nervosa. Depois me levaram ao médico e contaram o que aconteceu. E aí o pediatra do posto aconselhou, deu um encaminhamento, que antigamente dava um encaminhamento, né? Hoje em dia não, hoje em dia acontece de outra forma. Mas naquela época o médico dava encaminhamento e a pessoa ia com encaminhamento procurar num hospital, o especialista. E aí a médica deu um encaminhamento para um neurologista. Minha mãe contou, né, como foi o parto, né, o que tinha acontecido, tá? E aí minha mãe foi em busca de um neuropediatra. Se hoje é difícil encontrar aqui no Brasil, imagina aquela época, né, 50 anos atrás. A minha mãe foi atrás desse neurologista. E aí ela foi orientada a procurar no Hospital Gama Filho, que era um ótimo hospital lá em Piedade, que tinha bons neurologistas, e o Hospital de Marechal Rondon, que também
que muitos atendiam o mesmo nos dois hospitais. E ela encontrou um neurologista lá, de adulto, contou a minha história, o que tinha acontecido, e aí pediram alguns exames, né? Aí eu fiz o eletrocefalograma, quando bebê ainda, e fui, ela com o resultado na mão, ela levou até o médico, e o médico, assim, não lembro se foi o neuro ou se foi o pediatra, que falou que a minha vida seria muito difícil, que eu nunca ia ser alfabetizada. E ainda deu exemplo. Hoje ela aprende as vogais e amanhã ela já não vai lembrar de nada. A vida dela vai ser sempre assim. No outro dia ela vai aprender e depois ela não vai lembrar de nada. Né? Porque é diagnosticada com disritmia cerebral, que é muito sério, muito delicado, muito difícil. Por isso, as convulsões, né? E tudo em consequência do parto. Só que minha mãe, ela não aceitou aquela opinião, aquele diagnóstico, aquele primeiro diagnóstico. Como assim? Não, a minha filha não vai ser assim, não. E ela foi em busca de outras opiniões, graças a Deus, né? Ela foi em busca de outras opiniões, de outro diagnóstico. E mesmo com aquilo tudo na mão, ela foi atrás do neurologista lá em Piedade, contou toda a história para ele. E perguntou se ele não podia pegar não podia cuidar de mim. E ele aceitou. Não me lembro o nome do médico. Ele cuidou de mim até 12 anos. Eu tomava um remedinho que se chamava fenobarbital. E eu tenho em mente o nome de um médico que se chama Geraldo, mas eu não me lembro se era o neurologista que cuidava de mim lá ou se era outra pessoa, não me recordo, mas eu me recordo desse nome. E a cada 6 meses tinha que fazer um eletrocefalograma. E quando eu era bem pequena tinha que tomar um remedinho que para fazer esse tipo de exame não pode se mexer, tem que ficar quietinha. Mas eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, a pessoa que veio fazer o exame em mim perguntou se eu conseguiria ficar bem quietinha, que naquele dia ela não ia me dar mais o remédio. E eu consegui ficar. E de lá para cá, depois disso, nunca mais eu tomei o remedinho para poder fazer o eletrocefalograma. Sofri muito bullying com isso. Porque a mãe da gente acaba comentando com uma amiga, com um tio, né, sobre o problema que tá vivendo. E as crianças algumas crianças acabaram sabendo, encarnavam, sabe? Faziam bullying, né? Que hoje a gente fala bullying. Naquela época a gente não falava, mas eu sofri bastante. E por quê? Porque a disritmia cerebral, além das convulsões, né? Tem o retardo. O retardo, dependendo da gravidade, às vezes ele é leve, às vezes é médio, às vezes é mais forte, né, mais grave. E deixa eu ver aqui que tem apareceu uma mensagem aqui. Já tirei. E isso é muito constrangedor. Uma vez eu me lembro que a gente estava na porta da igreja e tinha 2 moças que o preconceito e o bullying, né? Eu sofria não só com as crianças, eu sofria com adulto também. E eu lembro que eu estava na porta da igreja, tinha 2 moças conversando, até conhecidas, amigas da família, eu até gosto muito, não vou citar os nomes. E aí eu estava assim perto dos meus pais, tinha uma menininha, uma outra criança, eu estava brincando com a criança. Aí uma das moças falou assim, ela é retardada. Aquilo entrou no meu coração como se fosse uma faca, sabe? Rasgando assim meu peito. Eu fiquei tão arrasada. Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Fui perto da minha mãe, segurei a mão dela.
Eu até chorei depois, mas eu não comentei com a minha mãe, não. Mas assim, a gente tem que, tô falando isso porque a gente tem que ter cuidado com o que fala perto de criança, né? Para não magoar, para não entristecer, como eu fiquei naquela época. Mas tudo isso passou. E eu estou contando isso porque eu sempre coloco nas reuniões que eu faço com os responsáveis dos meus alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que têm alguns problemas, que são já diagnosticados, ou algumas questões, porque eu coloco o meu exemplo. Poxa, eu fui condenada a nada pela medicina, né? Assim, o primeiro diagnóstico. Eu não ia ser nada, nem ninguém, mas a minha mãe lutou por mim. E eu sou grata a Deus pela vida da minha mãe, sabe? É uma história de amor, é minha história. É uma verdadeira história de amor da minha mãe por mim. Ela não ficou com a primeira opinião. Ela é, me colocou na escola quando eu tinha uns 6 para 7 anos e ela falou, contou, né? Quando você vai levar seu filho para a escola, você precisa falar tudo da vida do teu filho, porque quem está recebendo seu filho precisa saber a criança que está recebendo. E aí a dona da escola, que era que foi minha professora, quando soube da história que minha mãe contou, de toda a minha dificuldade, que minha mãe ela começou uma alfabetização antes de eu ir para a escola. Ela não era professora formada, mas ela gostava de ensinar. Então ela começou a minha alfabetização antes de me colocar na escola. E quando ela me colocou na escola, que ela contou toda a minha história para a dona da escola, que foi a minha primeira professora, a fala dela foi: ah, tadinha, vai ser igual a fulana, uma menina que tinha lá, que já era uma mocinha, que estava na segunda série durante alguns anos. A minha mãe falou: ah, não vai não, dona fulana, mas não vai mesmo. E até falou para que ela, como professora, né, educadora, buscasse pela menina, mas ela disse que não tinha jeito. Enfim. E toda vez que eu chegava da escola, a minha mãe ela reforçava tudo aquilo que eu tinha aprendido na escola naquele dia. Ela tinha um segundo caderno em casa, ela reforçava aquilo por causa da dificuldade que eu tinha. E tinha muita dificuldade. E depois eu tinha dificuldade para enxergar do quadro, para copiar do quadro, reclamava de dor de cabeça. Aí a professora sinalizou para minha mãe. Aí minha mãe me levou no oftalmologista, minha mãe e meu pai me levaram na ótica Belém, que tinha lá em Campo Grande, eu nem sei se tem ainda. E eu fiz o meu primeiro óculos e ganhei um disquinho de vinil com uma história bíblica, a história de Jonas. Não esqueço nunca. Coisas que marcam a nossa vida, né? E aí eu sofri mais bullying ainda, porque eu era 4 olho, porque eu usava óculos. Eu era... Tinha outra... me chamavam de... Acho que era Branca Azeda. Me chamavam de Mônica, Coelhinho, por causa dos dentes. E a minha mãe falava: calma, você não é nada disso. Tudo isso vai passar. E ela sempre falava isso comigo, sabe? Me acalmava. Era um pouco psicóloga também. E ela me levava ao psicólogo também. Tinha uma psicóloga aqui em Vargem Grande, no posto de saúde. Eu acho que o nome dela era Regina. Tudo eu acho, porque eu não lembro, tem muito tempo. Era Regina. E ela era muito atenciosa, uma branquinha, tinha um cabelo curtinho. E como ela foi importante na minha vida. E eu coloco isso porque, diante de tanta dificuldade, uma pessoa que não ia ser alfabetizada, nunca, foi isso que a médica falou para minha mãe, não lembro se foi a pediatra ou se foi o neuro, mas a minha mãe contava, a gente sentava e conversava muito, e a minha mãe falava isso. Então, eu fui condenada a nada por eles. Mas a minha mãe, ela não aceitou esse diagnóstico, essa opinião dos médicos. Ela foi atrás. Então, eu me considero uma vencedora. E sou grata a Deus pela vida da minha mãe. Sou grata a Deus por ter me dado de presente para minha mãe e ela ter cuidado de mim com tanto amor. Então,
Essa é a minha história, tá? É a minha história de vida, uma história verdadeira, história de amor verdadeiro, que eu queria contar aqui, né? Que é semana da Páscoa, né? E a Páscoa é uma história de amor verdadeiro. É a história do amor de Deus pela humanidade, né? E algumas pessoas já tinham me cobrado de contar essa história aqui, pessoas que conhecem a minha história. E eu falei que um dia eu ia contar. Então eu estou aqui agora contando. Eu fiz minha formação de professores alguns anos atrás, né? Tinha 21 ou 22 quando me formei. Depois eu fiz minha faculdade de pedagogia, sou bacharel em pedagogia, sou pedagoga. Me profissionalizei como atriz, fiz teste para espetáculo infantil no Retiro dos Artistas. E me profissionalizei, dou aula de teatro para crianças, jovens e adultos. E eu me considero uma vencedora. E eu agradeço a Deus pela minha mãe, pelo amor que ela, né, o amor dela por mim. E é isso, gente. Muito obrigada aí quem está entrando, tá? Muito obrigada mesmo. Curta aí o meu vídeo, comenta e pode compartilhar, que é uma história verdadeira. E eu sempre coloco para que sirva de incentivo. O meu filho tem dificuldade, o meu filho não consegue ler. Procura um especialista, fala com o pediatra, peça orientação. Hoje a gente tem muitos profissionais capacitados aí para cuidar da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, né? Porque além da dislexia cerebral, depois ainda fui diagnosticada com dislexia. É muito difícil? Mas eu tô aqui, sabe? Contando a minha história. Me sinto sim uma vencedora, tá? E sou grata a Deus pela minha vida e pela vida da minha mãe. Não desista dos seus filhos, tá? Não importa a idade dele. Procura descobrir qual é a dificuldade e busque soluções. E essa mensagem não é só para as mães, é para os professores que estão ali 4 ou 6 horas por dia com a criança, o jovem, o adolescente ou até o adulto, tá? Que tem essa dificuldade de memorizar, essa dificuldade de escrever, essa dificuldade da troca de letras. Preste atenção, tenha um outro olhar, não condene, sabe? Mas busque soluções, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Curta, comente, compartilhe. Pode compartilhar, tá bom? Obrigada aí, pessoal que entrou. Muito obrigada. Beijos e abraços virtuais. Tchau, tchau.